Ela congelou no meio do passo quando o viu do outro lado da rua observando, esperando, sorrindo como se ainda fosse dono dela. O pânico bateu. O instinto assumiu o controle e ela agarrou a mão do homem mais próximo. O que ela não sabia era que o estranho que ela escolheu era muito mais perigoso do que o ex de quem ela fugia. E agora não havia volta. Se esta história te prendeu, certifique-se de apertar o botão de inscrição para nunca perder o que vem a seguir. Tenho outra história inesquecível saindo amanhã. E já que você está aqui, pule para os comentários e me diga de onde você está assistindo. Adoro ver nossa comunidade de todo o mundo. Certo, vamos voltar a isso. O cheiro de chuva no asfalto se misturava com couro caro e fumaça de escapamento, enquanto Bella Simone passava pelas portas de vidro do evento beneficente no centro. Seu vestido de seda amarelo grudava nela como um holofote que ela não conseguia desligar. O decote profundo em V e a fenda na altura da coxa a atraíam olhares que ela não queria. Seus saltos prateados estalavam contra a calçada molhada a cada passo muito alto, muito agudo, muito exposto no silêncio tarde da noite entre carros passando. 3 quarteirões até a garagem, Bella manteve o passo firme, sua bolsa pressionada contra as costelas. O evento tinha durado muito, e agora as ruas pareciam mais vazias do que deveriam. As luzes da rua refletiam nas poças em faixas de branco dourado, borrando sua visão enquanto ela examinava portas e ruas laterais por hábito. Apenas continue se movendo. Seu peito apertou antes que sua mente registrasse. Por quê? Aquele formigamento familiar na base do pescoço. Aquele que a manteve viva durante 2 anos com Ruben Bruno. Aquele que a avisava quando o humor dele estava mudando. Quando a voz dele ficava muito quieta, quando sair significava mais perigo do que ficar, ela se forçava a respirar uniformemente, seus dedos apertando em torno de sua bolsa. 2 anos livre, e seu corpo ainda lembrava, ainda antecipava, ainda se preparava para o impacto. Um carro passou, os faróis varrendo as vitrines. Na breve iluminação, Bella ouviu Ruben, do outro lado da rua, mãos nos bolsos do casaco. Observando-a do jeito que ele sempre fazia, como algo que pertencia a ele, que tinha vagado muito longe de casa. Seu estômago caiu. A garagem ainda estava a 2 quarteirões de distância, longe demais. Havia pessoas na calçada à frente. Um casal andando de braços dados. Um homem de terno preto verificando o telefone, mas ninguém perto o suficiente para se mover. Não congele. Congelar é o que ele quer. A silhueta de Ruben mudou. Ele ia atravessar a rua. Em 30 segundos, ele estaria parado na frente dela, sorrindo aquele sorriso razoável. Falando naquele tom medido que a fazia parecer histérica por estar com medo. Ele perguntaria como ela estava. Comentaria sobre o vestido dela, sugeriria que conversassem em algum lugar privado, e ela estaria de volta onde começou. A garganta de Bella se contraiu, seu pulso martelava contra a clavícula. Ela poderia se virar, voltar para o evento, mas Ruben esperaria. Ele era bom em esperar. Paciente da maneira que predadores são pacientes. O homem de terno preto estava a 6 metros à frente, ainda focado em seu telefone. Alto, de ombros largos, com cabelo escuro penteado para trás e tatuagens visíveis no pescoço. Tinta intrincada que desaparecia sob o colarinho. Mais tatuagens cobriam as costas da mão segurando o telefone. Linhas escuras contra a pele pálida. Bella não pensou. Pensar significava paralisia. Paralisia significava que Ruben fecharia a distância. E uma vez que ele estivesse perto o suficiente para tocá-la, ela lembraria o quão bom ele era em fazê-la duvidar de seus próprios instintos. Ela fechou a lacuna em 4 passos rápidos e agarrou a mão do estranho. O homem parou no meio da passada, sua cabeça virou lentamente, olhos escuros descendo para onde os dedos dela tinham se fechado em torno dos dele. A respiração de Bella parou. De perto, ela podia ver a linha afiada de seu maxilar, a quietude controlada em sua postura. A maneira como seu olhar se movia de suas mãos unidas para o rosto dela com a precisão de alguém avaliando uma ameaça. Ela esperou que ele se afastasse, exigisse uma explicação, a sacudisse como se ela fosse instável. Ele não fez nenhuma dessas coisas. Seus dedos mudaram apenas ligeiramente e então se fecharam em torno dos dela. Firmes, deliberados, ancoradores. O ar entre eles mudou. Bella não conseguia nomear, mas sentia em seus ossos. A maneira como o som parecia diminuir.
A maneira como as luzes da cidade borravam nas bordas. A maneira como a presença do estranho de repente parecia uma parede entre ela e tudo o mais. Do outro lado da rua, Reuben tinha descido do meio-fio. Ele estava na metade do caminho quando os viu. Viu a mão de Bella e a do estranho. Viu a maneira como o homem tatuado tinha se virado ligeiramente, posicionando-se entre ela e a rua sem quebrar o contato visual com ela. Reuben parou. Pela primeira vez em 2 anos, Bella viu Reuben Bruno hesitar. O estranho não olhou para Reuben. Não reconheceu a ameaça de forma alguma. Seus olhos escuros permaneceram em Bella, lendo algo em sua expressão que fez seu aperto aumentar fracionadamente. Caminhe comigo, ele disse. Sua voz era baixa, controlada, carregando uma autoridade que não era alta, mas absoluta. Não uma pergunta, não uma ordem, algo no meio que não deixava espaço para discussão. Bella assentiu. Eles começaram a andar. O passo do estranho era medido, sem pressa, como se estivessem andando juntos o tempo todo. Como se isso fosse planejado, como se Bella não tivesse acabado de agarrar a mão de um completo estranho no meio de uma rua do centro por puro desespero. Atrás deles, Bella sentiu o olhar de Reuben queimando em suas costas. Ela não se virou, não verificou se ele estava seguindo. A mão do estranho na dela era firme, aterradora, e pela primeira vez em meses, ela deixou outra pessoa carregar o peso da consciência. Eles caminharam meio quarteirão em silêncio. Ele ainda está observando, o estranho disse calmamente. A respiração de Bella estremeceu. Eu sei, ele costuma seguir você? A pergunta foi casual, quase conversacional, mas havia algo por baixo dela. Algo afiado e avaliador. Às vezes, Bella admitiu. Nem sempre. Apenas quando ele pensa que eu esqueci dele. O maxilar do estranho apertou quase imperceptivelmente. E você esqueceu? Não. Eles chegaram à esquina. A entrada da garagem era visível agora, uma boca de concreto iluminada por luzes fluorescentes. Bella esperava que o estranho soltasse sua mão, fizesse alguma saída educada agora que o perigo imediato havia passado. Ele não o fez. Em vez disso, ele a guiou passando pela entrada da garagem e em direção a um carro preto elegante parado no meio-fio. Um homem mais jovem estava ao lado dele, jaqueta escura, constituição magra, olhos atentos que rastreavam a aproximação deles com o estado de alerta de alguém treinado para notar tudo. O olhar do homem mais jovem passou para as mãos unidas, depois para o rosto do estranho. O que quer que ele tenha visto lá o fez se endireitar e se mover para abrir a porta traseira sem uma palavra. Entre, o estranho disse. Bella hesitou. Todo instinto que gritou para ela agarrar a mão deste homem, agora gritava algo diferente. Algo que ela não conseguia decifrar. O estranho pareceu sentir sua relutância. Ele soltou a mão dela finalmente e deu um passo para trás, dando-lhe espaço. Ele está do outro lado da rua, ele disse calmamente, observando para ver o que você fará. Se você for para o seu carro sozinha, ele se aproximará. Se você entrar no meu, ele não vai. O coração de Bella martelou. Por quê? Os olhos escuros do estranho seguraram os dela. Porque ele não sabe quem eu sou ainda, mas está tentando decidir se deve descobrir. Uma pausa então, mais silenciosa. Estou te dando uma escolha. Aceite ou não. Bella olhou além dele. Do outro lado da rua, parcialmente escondido por um poste de luz, Reuben estava observando, esperando. Ela entrou no carro. O estranho deslizou ao lado dela. A porta fechou. O homem mais jovem voltou para o banco do motorista e o carro saiu suavemente do meio-fio. Não foi até que eles dirigiram 3 quarteirões que Bella percebeu que ainda não sabia o nome do estranho. O interior do carro cheirava a couro e outra coisa, algo limpo e caro que Bella não conseguia identificar. O homem mais jovem dirigia com eficiência praticada, navegando pelas ruas do centro sem precisar de direções. No banco de trás, o silêncio se estendia entre Bella e o estranho, que a puxou para o mundo dele sem pedir permissão. Ela deveria sentir medo. Ela sabia disso logicamente. Ela tinha acabado de entrar em um carro com 2 homens que não conhecia, impulsionada pelo pânico e pela necessidade desesperada de escapar da órbita de Reuben. Mas o medo tinha uma textura específica, afiada, ácida, sufocante. E não era isso. Isso parecia suspensão, como o momento entre o relâmpago e o trovão quando o mundo prende a respiração. Para onde estamos indo?
Bella finalmente perguntou, sua voz mais firme do que ela esperava. O estranho não virou a cabeça. Ele estava observando o espelho lateral, rastreando algo atrás deles com a mesma consciência controlada que ele mostrou na rua. Para algum lugar que ele não pode seguir, ele disse simplesmente. Os dedos de Bella apertaram em torno de sua bolsa. Você nem sabe quem ele é. Eu sei o suficiente. Seu olhar mudou para ela, escuro e avaliador. Ex-namorado, tipo controlador, não respeita limites, rastreia seus movimentos, faz você sentir que correr é mais perigoso do que ficar. Cada palavra pousou como uma pedra em água parada, ondulando para fora em verdades. Bella nunca tinha falado em voz alta. Sua garganta se contraiu. Como? Eu já vi homens como ele antes. O tom do estranho era prático, clínico. Eles usam ternos caros e sorriem para as pessoas certas. E todos pensam que eles são razoáveis, bem-sucedidos, um pouco intensos talvez, mas inofensivos. Ele se virou totalmente para ela agora, e Bella sentiu o peso de sua atenção completa. Mas você sabe melhor. Você viu o que acontece quando as portas se fecham e as testemunhas vão embora. Quando a voz dele fica quieta em vez de alta. Quando ele faz você se sentir louca por ter medo de alguém que tecnicamente nunca fez nada de errado. A respiração de Bella parou. 2 anos tentando explicar Robin para amigos que não entendiam. Para si mesma no espelho às 3 da manhã. E esse estranho tinha acabado de articular isso em 30 segundos. Quem é você? Ela sussurrou. O canto da boca dele se levantou, não exatamente um sorriso, mas como o reconhecimento de uma pergunta justa. Leandro, ele disse, e você não precisa me dizer seu nome. Ainda não. Mas Bella se viu respondendo de qualquer maneira. Bella, Bella Simon. Leandro assentiu uma vez como se arquivasse a informação. Então ele voltou sua atenção para o espelho lateral. Eles estavam dirigindo há 6 minutos, fazendo curvas aparentemente aleatórias pelo centro, e Bella percebeu com um sobressalto que eles estavam sendo deliberadamente evasivos. Ele está nos seguindo? Ela perguntou. Ele estava, 2 quarteirões atrás. Audi prateado. Ele desistiu quando viramos na quinta. A certeza casual na voz de Leandro enviou um calafrio pela espinha de Bella. Ele estava rastreando os movimentos de Robin o tempo todo, monitorando a ameaça sem nunca parecer preocupado. O carro entrou em uma estrutura de estacionamento subterrâneo, sofisticada, bem iluminada, com câmeras de segurança visíveis em intervalos regulares. O motorista mais jovem parou em uma vaga perto do elevador e desligou o motor. Dê 5 minutos, Leandro disse ao motorista, que assentiu e pegou o telefone, acomodando-se para esperar. Leandro abriu a porta e saiu. Depois se virou para oferecer a mão a Bella. Ela olhou para ela por um instante, a mesma mão que ela agarrou em desespero 20 minutos atrás. Agora estendida em convite em vez de emergência. Ela a pegou. A garagem estava quieta, exceto pelo zumbido distante da ventilação e o eco de seus passos. Leandro a levou para um pilar de concreto perto do elevador, posicionado de forma que pudessem ver a rampa de entrada, mas permanecer parcialmente escondidos da vista. Nós esperamos aqui, ele disse, soltando a mão dela. Se ele nos seguiu, saberemos nos próximos 3 minutos. Bella encostou-se no pilar, de repente exausta. A adrenalina que a carregou pela última meia hora estava diminuindo, deixando para trás uma consciência trêmula de quão completamente sua noite havia descarrilado. Você faz isso com frequência? Ela perguntou, tentando ser leve e falhando. Proteger estranhos de seus ex-namorados. A expressão de Leandro não mudou. Não. Então por quê? Porque você agarrou minha mão. Ele disse isso como se fosse óbvio, como se isso explicasse tudo. E porque quando olhei para você, vi alguém fazendo uma escolha entre opções ruins. Imaginei que eu poderia ser uma opção melhor. Bella o estudou na luz fluorescente. De perto, sem a urgência da fuga, ela podia ver detalhes que tinha perdido antes. As tatuagens em seu pescoço eram padrões geométricos intrincados que sugeriam disciplina, não rebeldia. Seu terno era caro, mas discreto, feito sob medida para acomodar seus ombros largos sem chamar atenção para si mesmo. Tudo sobre ele sugeria controle, precisão, poder mantido em restrição cuidadosa. A maioria das pessoas teria se afastado, ela disse calmamente. Feito perguntas, feito uma cena. Eu não sou a maioria das pessoas. A simples declaração carregava peso.
Bela não entendia completamente, mas ela estava começando a suspeitar que agarrar a mão de Leandro não tinha sido um acaso aleatório. Havia algo sobre ele, algo na maneira como as pessoas se moviam ao seu redor. A maneira como o motorista respondeu sem precisar de ordens. A maneira como Ruben hesitou, que falava de influência além do que era visível. 3 minutos, Leandro disse, verificando o relógio. Nenhum Audi prateado. Ele não seguiu. O alívio inundou Bela tão rapidamente que a deixou tonta. Ela fechou os olhos, respirando fundo, tentando desacelerar seu coração acelerado. Quando ela os abriu novamente, Leandro a observava com uma expressão que ela não conseguia ler. Ele tentará novamente, ele disse. Não cruelmente, apenas factualmente. Homens como ele não param porque você os evitou uma vez. O maxilar de Bela apertou. Eu sei. Você tem algum lugar seguro para ir esta noite? Ela pensou em seu apartamento, as fechaduras que ela trocou 2 vezes, o sistema de segurança que Reuben provavelmente descobriu como contornar, as janelas que davam para a rua onde ele gostava de estacionar e esperar. Na verdade, não, ela o admitiu. Leandro assentiu lentamente, como se isso confirmasse algo que ele já suspeitava. Ele pegou o telefone, digitou algo rapidamente e depois o guardou novamente. Vou pedir para alguém verificar seu prédio, ele disse. Garantir que ele não esteja esperando lá. Enquanto isso, você fica móvel. Eu não posso simplesmente... Você agarrou minha mão. A voz de Leandro era calma e implacável. Isso significa que você está na minha esfera agora, querendo ou não. Ele começou a andar em direção ao carro, depois parou e olhou para trás. Eu não faço perguntas que você não está pronta para responder, Bella. E eu não faço promessas que não posso cumprir. Mas vou te dizer isso. Ele não vai tocar em você, não enquanto eu estiver prestando atenção. A certeza em sua voz era absoluta, aterrorizante. E de alguma forma, a coisa mais segura que Bella tinha ouvido em 2 anos. A cafeteria que Leandro escolheu ainda estava aberta, apesar da hora tardia. Um daqueles lugares elegantes do centro com janelas do chão ao teto e móveis minimalistas que custavam mais do que pareciam. Bella sentou-se em frente a ele em uma mesa de canto. Suas mãos envolviam uma xícara de chá que ela não tinha pedido, mas que apareceu na frente dela de qualquer maneira. O motorista mais jovem, cujo nome ela ainda não sabia, sentou-se a 3 mesas de distância com as costas para a parede e os olhos na porta. Observando, sempre observando. Seu apartamento está limpo, Leandro disse, colocando o telefone virado para baixo na mesa. Nenhum Audi prateado no estacionamento do seu prédio ou nas ruas vizinhas. As imagens de segurança mostram que ele passou 2 vezes, mas não parou. Os ombros de Bella caíram com um alívio que ela não percebeu que estava segurando. Como você... Eu fiz uma ligação. A simplicidade da declaração levantou mais perguntas do que respondeu. Bella estudou Leandro do outro lado da mesa, tentando conciliar o homem que se colocou entre ela e o perigo com aquele que aparentemente podia acessar imagens de segurança e enviar pessoas para vigiar seu prédio em 30 minutos. Você não é apenas um cara que por acaso estava passando por mim esta noite, ela disse lentamente. A expressão de Leandro não mudou. Não. O que você é então? Ele tomou um gole de seu café expresso preto, sem açúcar, e colocou a xícara na mesa com cuidado deliberado. Alguém que pode te ajudar se você me deixar. Não foi uma resposta. Bella reconhecia a evasão quando ouvia. Ela se tornou uma especialista em ler nas entrelinhas durante seus anos com Reuben. Mas havia uma diferença entre as evasivas de Reuben, projetadas para confundir, para fazer manipulação psicológica, para manter o controle através da incerteza. Nisso, Leandro não estava escondendo a verdade. Ele estava deixando ela escolher o quanto queria saber. A percepção foi surpreendente. Por que você me ajudaria? Bella perguntou. Você não me conhece. Não me deve nada. Verdade. Leandro recostou-se na cadeira, o movimento casual, mas seu olhar afiado. Mas você agarrou minha mão. Isso me diz algo sobre seus instintos. E eu confio mais em instintos do que confio em explicações. Antes que Bella pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu. Um casal entrou, rindo de algo, e se moveu em direção ao balcão. O barista os cumprimentou com calor familiar, anotando o pedido sem precisar pedir detalhes. Mas Bella notou a mudança. Os olhos do barista tinham passado para a mesa de canto deles primeiro. Apenas por um segundo,
Apenas o tempo suficiente para registrar a presença de Leandro antes de retornar aos clientes com profissionalismo praticado. O motorista mais jovem tinha ficado tenso quase imperceptivelmente, sua mão movendo-se para a jaqueta antes de reconhecer os recém-chegados como inofensivos. E quando o casal finalmente notou Leandro sentado no canto, o riso deles diminuiu. Não com medo, mas como consciência. O tipo de consciência que as pessoas têm quando reconhecem alguém importante e não querem se intrometer. Eles pegaram suas bebidas e saíram rapidamente, sua facilidade anterior substituída por algo mais contido. O pulso de Bella acelerou. Eles conhecem você. Eles sabem de mim, Leandro corrigiu. Há uma diferença. Qual é a diferença? Leandro encontrou o olhar dela firmemente. Conhecer alguém significa entender quem eles são. Saber de alguém significa entender o que eles representam. O fraseado cuidadoso enviou sinais de alerta pela mente de Bella. Ela aprendeu a ler dinâmicas de poder, a reconhecer quando alguém era perigoso, não pelo que diziam, mas por como os outros respondiam a eles. O que você representa? Ela perguntou calmamente pela primeira vez desde que agarrou a mão dele. Leandro hesitou. Não muito, talvez 3 segundos, mas o suficiente para Bella entender que a resposta dele importava, que ele estava escolhendo suas palavras com a mesma precisão que parecia aplicar a tudo o mais. Consequências, ele disse finalmente, para pessoas que cruzam certas linhas. A admissão pairou entre eles como fumaça. Bella deveria ter ficado com medo. Deveria ter dado desculpas e ido embora, e nunca olhado para trás. Mas o medo tinha um sabor específico. E não era isso. Isso era clareza. Você não é um advogado, ela disse. Não. Nem um policial. Definitivamente não. Os dedos de Bella apertaram em torno de sua xícara. Ruben anda com pessoas que pensam que são intocáveis. Advogados, donos de empresas, membros do conselho da cidade, homens que construíram reputações de serem respeitáveis. Eu conheço o tipo. Ele tem conexões, recursos. Ele deixou muito claro que se eu tentasse... Ela parou, sua garganta se contraindo em torno de palavras que ela nunca havia falado em voz alta. Ele conhece pessoas, pessoas importantes. A expressão de Leandro não mudou, mas algo mudou em seus olhos. Algo frio e absoluto. Eu também, ele disse calmamente. E as minhas pessoas deixam as pessoas dele nervosas. As palavras pousaram sobre Bella como um cobertor pesado, simultaneamente reconfortante e aterrorizante. Ela estava começando a entender que Leandro operava em um mundo paralelo ao que ela conhecia. Um mundo onde o poder não era medido em cargos ou status social, mas em algo muito mais tangível. Influência, controle, a capacidade de fazer as coisas acontecerem ou não acontecerem através de canais que não apareciam em nenhum organograma. Qual é o seu sobrenome? Bella perguntou de repente. Leandro a estudou por um momento, como se decidisse se ela estava pronta para a resposta. Berago, ele disse. O nome não significava nada para Bella. Ela esperou por um reconhecimento que não veio, por algum ponto de referência que a ajudasse a entender. Leandro pareceu ler sua confusão, e o canto de sua boca se levantou ligeiramente. Você vai ouvir de novo, ele disse. Provavelmente em breve. Quando ouvir, você tem pois com ouvir, você entenderá por que as pessoas olham para mim do jeito que olham. E o que eu vou entender? Leandro se inclinou para a frente, os antebraços apoiados na mesa. Quando ele falou, sua voz era baixa o suficiente para que apenas Bella pudesse ouvir. Que quando eu te disse que ele não vai tocar em você, eu não estava fazendo uma promessa. Eu estava declarando um fato. A respiração de Bella parou. Não havia bravata no tom de Leandro, nenhuma postura ou ego masculino, apenas certeza. O tipo de certeza que vinha de ter imposto limites semelhantes antes. Você mal me conhece, ela sussurrou. Eu sei que você agarrou minha mão em vez de correr. Eu sei que você ainda está sentada aqui fazendo perguntas em vez de fingir que está tudo bem. E eu sei que isso exige mais coragem do que a maioria das pessoas tem. Ele se levantou, estendendo a mão em direção a ela. Vamos, eu te levo para casa. Meu motorista ficará do lado de fora do seu prédio esta noite. Amanhã conversamos sobre os próximos passos. Bella olhou para a mão oferecida, firme, com cicatrizes nos nós dos dedos, decorada com tinta que contava histórias que ela ainda não conseguia ler. Ela a pegou e, se em algum lugar da cidade, ela sabia que Ruben estava fazendo seus próprios cálculos. Bella não dormiu.
Ela ficou deitada em sua cama com o sistema de segurança armado e a porta do quarto trancada, ouvindo cada rangido e sussurro de seu prédio. Os sons familiares, canos se acomodando, vizinhos se movendo no andar de cima. O zumbido distante do tráfego tinha se tornado sinistro meses atrás, transformado pela hipervigilância em ameaças potenciais. Mas esta noite parecia diferente. Pela janela do quarto, ela podia ver a rua lá embaixo. Um sedã preto estava a 3 carros de distância da entrada do prédio dela. Motor desligado, janelas escuras. O motorista de Leandro vigiando do jeito que Leandro prometeu que faria. A presença deveria ter parecido intrusiva. Em vez disso, parecia a primeira respiração completa que ela dava em meses. Às 3 da manhã, seu telefone vibrou. Número desconhecido. Ainda acordada? Bella olhou para a mensagem, sua frequência cardíaca disparando antes que a lógica a alcançasse. Ruben nunca perguntaria. Ele apareceria. Faria sua presença ser conhecida pela proximidade, em vez de cortesia. Quem é? Ela digitou de volta. Leandro. Também não conseguia dormir. Algo no peito de Bella se soltou. Ela se sentou contra a cabeceira, puxando os joelhos para o peito. Como você conseguiu meu número? Você preencheu um cartão de contato no evento beneficente. Eu conheço pessoas. Claro que ele conhecia. Bella se viu quase sorrindo, apesar das circunstâncias. Seu motorista ainda está lá fora. Ele estará lá até o nascer do sol. Então outra pessoa assume. Os dedos de Bella pairaram sobre o teclado. A parte racional de seu cérebro, a parte que aprendeu a questionar tudo durante seus anos com Ruben, estava gritando avisos. Isso era demais. Muito rápido. A proteção de Leandro parecia suspeitamente com outra gaiola, apenas com fechaduras melhores. Mas havia uma diferença. Ela podia sentir, mesmo que não conseguisse articular ainda. Você não precisa fazer isso, ela digitou. Eu sei, então por quê? A resposta demorou mais desta vez. Bella observou os 3 pontos aparecerem e desaparecerem 2 vezes antes que a mensagem de Leandro chegasse. Porque eu vi o que acontece quando ninguém faz. A manhã chegou com luz cinzenta e o cheiro de café da loja lá embaixo. Bella tomou banho, vestiu jeans e um suéter e se forçou a comer torradas que não sentiu o gosto. Rotinas normais, movimentos normais, como se sua vida não tivesse mudado fundamentalmente no espaço de 12 horas. Seu telefone vibrou novamente às 8h47 da manhã, mas desta vez a mensagem fez seu sangue gelar. Precisamos conversar, Belle. Sinto sua falta. Ruben, usando o apelido que ele sabia que ela odiava. Aquele que a fazia se sentir pequena e possuída. Outra mensagem seguiu imediatamente. Vi que você pegou uma carona ontem à noite. Novo amigo? As mãos de Bella tremiam. Ele estava observando, rastreando seus movimentos mesmo após a intervenção de Leandro. A vigilância não tinha parado. Apenas recalibrou. Me deixe em paz, Ruben. Ela digitou, sabendo que não funcionaria. Sabendo que o engajamento era exatamente o que ele queria. Mas o silêncio parecia rendição e ela cansou de se render. Não posso fazer isso. Você sabe como me sinto sobre você. O que tivemos foi especial. Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. As mensagens vieram em tiro rápido. Cada uma pequena incisão projetada para fazê-la duvidar de si mesma. Especial. Como se tormento psicológico fosse romance. Como se monitorar a vida dela fosse devoção. O dedo de Bella pairou sobre o botão de bloquear. Ela o bloqueou antes. Ele sempre encontrava novos números, novas maneiras de alcançá-la. Bloquear era um alívio temporário, seguido pela ansiedade de não saber quando ele reapareceria. O telefone dela tocou. Número desconhecido, mas não aquele de onde Leandro havia enviado mensagem. Ela atendeu com cautela. Olá, sou eu. A voz de Leandro calma e controlada. Meu motorista acabou de relatar a atividade. Audi prateado circulou seu quarteirão 2 vezes nos últimos 15 minutos. É o seu ex? O estômago de Bella caiu. Ele está me mandando mensagens agora. O que ele está dizendo? Ela leu as mensagens para ele, sua voz firme apesar da adrenalina inundando seu sistema. Leandro ficou quieto por um momento e Bella quase podia ouvi-lo pensando. Me mande capturas de tela, ele disse. Cada mensagem que ele te enviou nos últimos 6 meses. Textos, e-mails, redes sociais, tudo. Por quê? Porque a documentação importa e porque eu quero saber exatamente com quem estou lidando.
Havia algo no tom de Leandro, algo duro e proposital que fez o pulso de Bella acelerar por um motivo diferente. "O que você vai fazer?" ela perguntou. "O que eu disse que faria? Garantir que ele não toque em você." "Leandro, estou enviando um carro. 20 minutos. Faça uma mala." O peito de Bella la apertou. "Eu não posso simplesmente ir embora. Eu tenho trabalho. Eu tenho." "Ruben está escalando." Leandro interrompeu, sua voz firme, mas não indelicada. "As mensagens, a vigilância circulando seu prédio. Este é o padrão." "Bella, você já viu isso antes." Ele estava certo. Ela tinha visto a maneira como a atenção de Ruben se intensificava quando ela tentava estabelecer distância. A maneira como o controle dele apertava em resposta às tentativas dela de autonomia. "Para onde eu iria?" ela sussurrou. "Para algum lugar que ele não pode seguir. Algum lugar onde eu tenha melhor visibilidade." Uma pausa. "Não estou pedindo para você confiar em mim completamente. Estou pedindo para você confiar em seus instintos. Os mesmos que fizeram você agarrar minha mão." Bella fechou os olhos. Seu apartamento, as fechaduras que ela trocou, o sistema de segurança que ela instalou, o espaço seguro que ela tentou construir de repente parecia uma armadilha. 4 paredes que Ruben conhecia muito bem. 20 minutos, Leandro repetiu. "O carro vai te levar para algum lugar seguro enquanto eu cuido disso." "Cuidar do quê?" "Uma conversa. O tipo que Ruben entende." As implicações pousaram sobre Bella como geada. Leandro ia confrontar Ruben diretamente. Estabelecer limites não através da lei ou ordens de restrição, que Ruben já havia provado que não significavam nada, mas através do tipo de poder que operava fora dos canais oficiais. "Não o machuque," Bella disse rapidamente. Depois se odiou pela proteção automática de alguém que nunca a protegeu. "Eu não vou," a voz de Leandro suavizou ligeiramente. "Não a menos que ele me force. Mas ele precisa entender que você não está mais acessível a ele, que existem consequências agora." Bella pensou na cafeteria. A maneira como as pessoas responderam à presença de Leandro. O peso que o nome dele parecia carregar mesmo quando não dito. "E se ele não se importar com as consequências?" ela perguntou. "Então ele aprenderá a se importar." A certeza naquelas palavras era absoluta, aterrorizante, e de alguma forma exatamente o que Bella precisava ouvir. "Ok." Ela respirou. 20 minutos. Ela encerrou a chamada e olhou para o telefone. As mensagens de Ruben ainda estavam chegando. Cada uma um pequeno ato de intrusão. "Você não pode me ignorar para sempre. Precisamos conversar cara a cara. Eu sei que você está em casa." Essa última mensagem fez a pele de Bella arrepiar. Ela foi até a janela e olhou para a rua. O sedã preto ainda estava lá, mas agora ela podia ver o Audi prateado estacionado 2 quarteirões abaixo, observando, esperando, sempre esperando. Bella tirou sua mala do armário e começou a empacotar. O esconderijo não era o que Bella esperava. Ela imaginou algo industrial. Paredes de concreto, móveis mínimos, o tipo de espaço despojado que gritava abrigo temporário. Em vez disso, o carro a trouxe para um prédio de pedra em um bairro tranquilo a 20 minutos do centro. Rua arborizada, edifícios bem conservados, o tipo de lugar onde as pessoas passeavam com cachorros e sabiam os nomes dos vizinhos. O motorista, que finalmente se apresentou como Isaac, carregou a mala dela por 3 lances de escada até um apartamento que era limpo, mobiliado e surpreendentemente acolhedor. Pisos de madeira, iluminação suave. Uma cozinha que realmente parecia usada. "O senhor Berrago é dono do prédio," Isaac explicou, colocando a mala dela perto da porta. "Você é a única pessoa neste andar. Eu estarei lá embaixo. Se precisar de alguma coisa, ligue para este número." Ele entregou a ela um cartão com um único número de telefone impresso. Nada mais. "Quanto tempo vou ficar aqui?" Bella perguntou. A expressão de Isaac era cuidadosamente neutra. "O tempo que for preciso." Ele saiu antes que ela pudesse perguntar o que isso significava. Bella ficou no meio do apartamento, o telefone apertado na mão, tentando processar a mudança surreal que sua vida havia tomado. 48 horas atrás, ela estava navegando em sua rotina cuidadosamente construída, trabalho, casa, evitando lugares onde Ruben pudesse estar. Agora ela estava em um esconderijo de propriedade de um homem cujo sobrenome ela só aprendeu na noite anterior. O telefone dela vibrou.
Leandro, Isaac te instalou? Sim. Isso é muita coisa. Eu sei, mas você está segura aí. Ruben não sabe sobre este lugar. Não pode saber sobre ele. Bella afundou no sofá, a exaustão finalmente a alcançando. Você falou com ele? Os 3 pontos apareceram, depois desapareceram. Apareceram novamente. Finalmente, a resposta de Leandro chegou. Ainda não, em breve. Há algo que você precisa entender primeiro. O quê? A maneira como eu opero. As regras que sigo. Antes que Bella pudesse responder, o telefone dela tocou. A voz de Leandro estava calma quando ela atendeu, mas ela podia ouvir o trânsito ao fundo. Ele estava se movendo, indo para algum lugar. Preciso que você escute com atenção, ele disse. Sem interrupções. Você pode fazer isso? A garganta de Bella apertou. Sim. Eu não sou um homem bom, Bella. Eu não finjo ser. As coisas que eu faço, o mundo em que opero, é construído sobre violência, alavancagem e medo. Eu fiz as pazes com isso porque a alternativa é o caos, e o caos faz pessoas inocentes se machucarem. Ele fez uma pausa e Bella ouviu a porta de um carro fechar. O ruído de fundo desapareceu. Mas eu tenho regras, Leandro continuou. Linhas que eu não cruzo nunca. E a primeira regra é esta. Eu não exploro vulnerabilidade. Não em mulheres, não em crianças, não em ninguém que não possa se defender. O pulso de Bella martelou. Ok. A segunda regra. Eu não tomo o que não é dado livremente. Isso inclui confiança, lealdade e acesso à vida de alguém. Você agarrou minha mão em público. Você entrou no meu carro. Você está neste apartamento. Mas nada disso significa que você me deve alguma coisa. Você entende? Sim. Terceira regra. Eu não minto sobre quem sou ou do que sou capaz. Então, vou te dizer exatamente o que vai acontecer a seguir e você vai decidir se pode viver com isso. As mãos de Bella tremiam. Estou ouvindo. Vou ter uma conversa com Ruben. Não em público, em algum lugar privado onde possamos falar claramente. Vou explicar que você não está mais acessível a ele, que continuar a contatá-la, segui-la ou monitorar sua vida terá consequências que ele não vai gostar. Que tipo de consequências? O tipo que não envolve polícia, advogados ou ordens de restrição que ele já provou que não respeita. A voz de Leandro era prática. Vou deixar claro que cada mensagem, cada passagem pelo seu prédio, cada tentativa de restabelecer contato custará algo a ele. Dinheiro primeiro, depois reputação, depois coisas que ele valoriza mais do que ambos. A respiração de Bella parou. Você vai ameaçá-lo. Vou prometer a ele. Há uma diferença. Ameaças são sobre o que pode acontecer. Promessas são sobre o que vai acontecer. A distinção fez a pele de Bella formigar. Esta era a realidade do mundo de Leandro, não a agressão performática em que Ruben se especializava, mas a certeza calculada apoiada por recursos que ela não podia ver, mas podia sentir. E se ele não acreditar em você? Ela perguntou calmamente. Então ele vai me testar uma vez, e depois disso ele vai acreditar. Não havia bravata na voz de Leandro, nenhuma postura masculina, apenas a certeza plana de alguém que impôs limites semelhantes antes e sabia exatamente como o padrão se desenrolaria. Eu não quero que você o machuque, Bella disse. As palavras automáticas, mesmo quando parte dela recuava diante de seu próprio impulso de proteger alguém que nunca a protegeu. Eu não vou, não a menos que ele escale além da conversa. Mas Bella, a voz de Leandro suavizou ligeiramente. Você precisa entender uma coisa. Homens como Ruben não respondem à bondade, razão ou limites legais. Eles respondem ao poder, a consequências que não podem manipular ou sair com charme. Eu sei, a voz de Bella falhou. Eu tentei todo o resto. Eu sei que você tentou. E é por isso que estou te oferecendo isso. Não porque você é fraca, não porque você precisa ser salva, mas porque às vezes a única maneira de parar um predador é introduzir um predador maior na equação. As palavras pousaram sobre Bella como um cobertor pesado, simultaneamente reconfortante e aterrorizante. Ela passou 2 anos tentando lidar com Ruben através de canais oficiais, através da desescalada, através de simplesmente tentar desaparecer. Nada disso tinha funcionado. O que você ganha com isso? Ela perguntou. Com me ajudar? Leandro ficou quieto por um longo momento. Quando ele falou,
Sua voz carregava algo que ela não tinha ouvido antes. Não exatamente vulnerabilidade, mas perto. Paz de espírito, ele disse. Saber que alguém que agarrou minha mão em desespero não vai acabar como outra estatística. Outra mulher que tentou tudo certo e ainda se machucou porque o sistema falhou com ela. Você já viu isso antes? Muitas vezes. Bella fechou os olhos, lágrimas queimando atrás de suas pálpebras. Havia algo no tom de Leandro, algo pessoal e doloroso que lhe dizia que isso não era teórico para ele. Que em algum lugar em seu passado, alguém precisou de ajuda que não veio a tempo. Ok, ela sussurrou. Faça o que você precisa fazer. Você tem certeza? Não, mas tenho mais certeza disso do que de qualquer outra coisa. Ela ouviu Leandro expirar lentamente. Eu te ligo quando terminar. Fique no apartamento. Não atenda a porta para ninguém, exceto Isaac. Não poste nas redes sociais. Não diga a ninguém onde você está. Eu entendo. Bom, uma pausa. Bella, sim. Você fez a escolha certa. Agarrar minha mão. Entrar no carro. Tudo isso. Eu sei que não parece agora, mas você fez. A chamada terminou antes que Bella pudesse responder. Ela sentou-se no apartamento silencioso, o telefone quente na mão, e esperou o mundo mudar novamente. 3 horas se passaram em silêncio sufocante. Bella tentou se distrair, desfez sua mala, fez chá que não bebeu, rolou pelo telefone sem ver nada, mas sua mente continuava circulando de volta para as mesmas perguntas. Onde estava Leandro? Ele tinha encontrado Robin? O que estava acontecendo naquela conversa privada que determinaria a forma de seu futuro imediato? Às 2h47 da tarde, o telefone dela tocou. Não era Leandro. Um número que ela não reconhecia. Ela deixou ir para o correio de voz. 30 segundos depois, uma mensagem do mesmo número. Aqui é Patrícia Kim da Assistência Jurídica Westside. Estou tentando entrar em contato com Bella Simon sobre seu pedido de consulta do mês passado. Por favor, ligue de volta o mais rápido possível. O estômago de Bella deu um nó. Ela havia contatado a assistência jurídica 6 semanas atrás, tentando explorar opções para uma ordem de restrição que pudesse realmente funcionar. A consulta não tinha dado em nada. Ruben era muito cuidadoso, muito estratégico. Nada do que ele fazia cruzava o limite legal de preocupante para acionável. Ela apagou a mensagem e bloqueou o número. O telefone dela vibrou novamente imediatamente. Desta vez, Leandro. Você está assistindo ao noticiário? O pulso de Bella disparou. Não. Por quê? Ligue no canal 7, segmento de notícias locais. Ela encontrou o controle remoto e ligou a televisão montada acima da lareira não utilizada. O canal 7 estava no meio de uma reportagem de última hora. A expressão da âncora grave enquanto imagens da cena do crime passavam atrás dela. Investigação federal sobre lavagem de dinheiro e extorsão envolvendo várias empresas locais proeminentes. O escritório do procurador dos Estados Unidos executou mandados de busca em 4 locais esta manhã, incluindo os escritórios da Meridian Holdings no centro e 2 propriedades associadas. A respiração de Bella parou. Meridian Holdings. Esse era um dos clientes de Robin. Ele mencionou a conta dezenas de vezes, gabando-se de conseguir um portfólio tão prestigioso. A filmagem mudou para mostrar agentes federais carregando caixas de um elegante prédio de vidro que Bella reconheceu. A âncora continuou. Fontes dizem que a investigação está em andamento há 18 meses e envolve uma rede complexa de empresas de fachada e contas offshore. Nenhuma prisão foi feita ainda, mas os promotores dizem que as acusações são iminentes. A tela cortou para uma coletiva de imprensa. Uma mulher de terno escuro estava atrás de um pódio ladeado por logotipos do FBI. Esta investigação representa um esforço coordenado para desmantelar empresas criminosas organizadas operando em nossa cidade. Ela disse, estamos visando a infraestrutura que permite que essas redes funcionem, os facilitadores financeiros, os negócios legítimos que fornecem cobertura e os profissionais que permitem essas operações. O telefone de Bella vibrou. Ainda assistindo? Sim, o que isso tem a ver com Robin? Tudo. Continue assistindo. O segmento de notícias continuou. A âncora estava falando novamente. Entre as empresas investigadas está a consultoria financeira Bruno, uma firma boutique especializada em clientes de alto patrimônio líquido. O proprietário da firma, Robin Bruno, não pôde ser contatado para comentar. A visão de Bella borrou. Ela rebobinou o segmento, ouvindo novamente para ter certeza de que tinha ouvido corretamente.
Consultoria financeira. Bruno, a firma de Robin sob investigação federal. Suas mãos tremiam enquanto ela digitava. Você fez isso? A resposta de Leandro veio rapidamente. Não, isso vem sendo construído há mais de um ano. Mas eu sabia sobre isso. Como? Porque as pessoas investigando a Meridian também estão investigando outras coisas, coisas maiores, coisas que se cruzam com o meu mundo. Bella olhou para o telefone, tentando processar as implicações. Leandro sabia que Reuben estava vulnerável, sabia que havia atenção federal em seus negócios, seus clientes, sua vida profissional cuidadosamente construída. Você poderia ter me contado, ela digitou. Acabei de contar. O momento importa. Outra mensagem seguiu. O mundo de Reuben está prestes a ficar muito complicado. Investigações federais significam auditorias, depoimentos, congelamento de bens. Ele vai estar muito ocupado se protegendo para focar em você. A garganta de Bella apertou. O noticiário ainda estava passando mais imagens de agentes federais, mais declarações de promotores, mais especulações sobre o escopo da investigação. É por isso que você esperou. Ela digitou lentamente. Por que você não o confrontou imediatamente? Parcialmente. Eu precisava entender o quadro completo primeiro. E agora você entende. Agora eu sei exatamente onde estão os pontos de pressão. Bella colocou o telefone na mesa, sua mente acelerada. Leandro não tinha apenas oferecido proteção a ela. Ele estava reunindo inteligência, mapeando a paisagem de ameaças e vulnerabilidades, identificando pontos de alavancagem que ela não conseguia ver. Isso não era impulso, era estratégia. O telefone dela tocou. Leandro, não enviando mensagem desta vez. A investigação é real, ele disse quando ela atendeu. Eu não a fabriquei, mas certifiquei-me de que certas informações chegassem às pessoas certas na hora certa. Que informações? Detalhes sobre transações que Reuben pensava estarem enterradas. Conexões entre seus clientes e entidades que os federais já estavam monitorando. Nada fabricado, apenas iluminado. O pulso de Bella martelou. Você acelerou o cronograma deles. Eu criei urgência. Há uma diferença. A voz de Leandro era calma, clínica. A investigação ia acontecer de qualquer maneira. Eu apenas me certifiquei de que acontecesse agora. Quando poderia ser útil. Útil para quê? Para fazer Reuben entender que ele tem problemas maiores do que você. Que continuar a assediá-la enquanto promotores federais estão examinando toda a sua vida profissional é uma distração que ele não pode pagar. O cálculo era impressionante. Leandro não tinha ameaçado Reuben com violência ou intimidação. Ele o ameaçou com exposição. Com o colapso da fachada cuidadosamente mantida sobre a qual homens como Reuben construíam suas identidades. O que acontece agora? Bella perguntou calmamente. Agora Reuben faz escolhas. Ele pode cooperar com os investigadores e talvez minimizar o dano, ou pode lutar e ver sua vida se desfazer peça por peça. De qualquer forma, ele não terá tempo ou recursos para focar em você. E se ele tentar mesmo assim, então ele prova que é imprudente, além de obsessivo. E pessoas imprudentes cometem erros que são mais fáceis de explorar. Bella fechou os olhos. Parte dela sentiu alívio. O peso esmagador da atenção de Reuben poderia finalmente estar se dissipando. Mas outra parte sentiu algo mais sombrio. Satisfação, talvez. Ou justiça de um tipo que o sistema legal nunca havia fornecido. Você não apenas me protegeu, ela disse lentamente. Você foi para a guerra. Não, a voz de Leandro era firme. Eu redirecionei uma guerra existente para que servisse a um propósito útil. Há uma diferença. Ah? Sim, porque eu não estou destruindo Reuben por você, Bella. Estou criando condições onde ele destrói a si mesmo. Tudo o que fiz foi garantir que a verdade encontrasse o público certo. A distinção parecia tênue, mas Bella entendia a lógica. Leandro operava em um mundo onde o poder não era sobre confronto direto. Era sobre informação, tempo e entender como os sistemas poderiam ser alavancados. Quando posso sair daqui? Ela perguntou. Mais alguns dias. Deixe a investigação dominar o ciclo de notícias. Deixe o mundo de Reuben pegar fogo. Então reavaliamos. E então você decide que tipo de vida quer construir. Com ou sem o meu envolvimento. A oferta pairou entre eles. Autonomia genuína, envolta em proteção temporária. Ok, Bella sussurrou. Descanse um pouco. Isso está apenas começando. A chamada terminou.
Bella sentou-se no apartamento silencioso assistindo à cobertura do noticiário sobre o mundo em colapso de Reuben e sentiu algo que não sentia em 2 anos. Esperança. 5 dias. Foi quanto tempo Bella ficou no esconderijo, assistindo o mundo de Reuben se desintegrar através da cobertura de notícias e das atualizações cuidadosamente selecionadas de Leandro. Investigadores federais apreenderam registros financeiros. Clientes estavam abandonando o barco. O rosto de Reuben aparecia em segmentos de notícias locais, parecendo progressivamente mais abatido a cada aparição. E durante tudo isso, as mensagens continuavam chegando. Não com tanta frequência, não com a mesma confiança, mas vinham. Isso é tudo um mal-entendido. Preciso falar com você. Você é a única que entende. Por favor, Belle, estou perdendo tudo. Cada mensagem era um pequeno ato de audácia, prova de que mesmo com sua vida profissional implodindo, Reuben ainda acreditava que tinha direito à atenção de Bella. Ainda pensava que poderia trazê-la de volta para sua órbita através de uma crise fabricada. Na sexta manhã, Leandro ligou. Hora de ir para casa, ele disse sem preâmbulos. Isaac vai te levar. Seu apartamento foi varrido. Novas fechaduras instaladas. Sistema de segurança atualizado. Há também um botão de pânico ao lado da sua cama que se conecta diretamente ao meu pessoal. O estômago de Bella deu um nó. Você acha que eu ainda preciso disso? Acho que a preparação evita problemas. Uma pausa. Reuben está quieto há 48 horas. Sem passagens de carro. Sem vigilância que possamos detectar. A investigação o imobilizou. Mas homens como ele não desaparecem graciosamente, significando que ele pode fazer uma última jogada desesperada antes que a realidade se instale totalmente. Eu quero você protegida se ele fizer isso. A palavra pousou sobre Bella como geada. Ela esteve nesta bolha protetora por quase uma semana. Isolada do perigo imediato, o pensamento de retornar à sua vida normal, mesmo com segurança atualizada, fez seu peito apertar. Que tipo de jogada? Ela perguntou calmamente. O tipo em que ele aparece sem ser anunciado, faz uma cena, tenta forçar um confronto que coloca você em uma posição onde você tem que responder. Bella fechou os olhos. Ela conhecia esse padrão, tinha vivido variações dele durante o relacionamento. Reuben criando situações onde ela tinha que se envolver com ele, onde o silêncio ou a evitação a faziam parecer irracional. Quando devo esperar isso? Se acontecer, será em breve. Hoje à noite, talvez amanhã. Ele sabe que sua janela está se fechando. Isaac a levou para casa no meio da tarde. A cidade parecendo estranhamente normal após dias de isolamento. Trânsito, pedestres, o caos comum da vida no centro. Bella assistiu a tudo através de janelas escurecidas, sentindo-se desconectada do mundo para o qual estava retornando. Seu apartamento parecia diferente com as novas fechaduras, o painel de segurança atualizado, o pequeno botão de pânico montado discretamente ao lado de sua cama, evidência do alcance de Leandro, seus recursos, sua determinação em criar segurança através da infraestrutura. Ela desfez as malas lentamente, tentando restabelecer a rotina. Lavanderia, louça e e-mails que ela estava ignorando. Tarefas normais que pareciam surreais depois de tudo o que havia mudado. Às 6h15 da tarde, o telefone dela vibrou. Número desconhecido. Estou lá fora. Precisamos conversar cara a cara como adultos. O sangue de Bella gelou. Ela foi até a janela e olhou para a rua. O Audi prateado de Reuben estava estacionado diretamente em frente ao prédio dela. Suas mãos tremiam enquanto ela digitava de volta. Não, vá embora. A resposta foi imediata. Não vou embora até você descer. 5 minutos, Bella. É tudo o que estou pedindo. Depois de tudo o que tivemos, você me deve isso. A manipulação era de manual, enquadrando suas exigências como pedidos razoáveis, posicionando a recusa dela como irracional ou cruel, fazendo sua persistência parecer devoção em vez de violação. O dedo de Bella pairou sobre o botão de pânico, mas algo a impediu. Alguma parte dela que estava cansada de correr, cansada de deixar o medo ditar suas escolhas, cansada de precisar que outros lutassem batalhas que ela deveria ser capaz de lutar sozinha. Ela pegou o telefone e ligou para Leandro. Ele atendeu no primeiro toque. O que aconteceu? Reuben está do lado de fora do meu prédio, exigindo que eu desça e fale com ele. Não vá. A voz de Leandro era afiada. Fique dentro.
Estou a 15 minutos de distância. Ele diz que não vai embora até eu descer. Ele está mentindo. Ele vai embora quando ficar entediado ou quando alguém o obrigar. Deixe-me lidar com isso. O peito de Bella lá apertou. Estou cansada de me esconder dele. Isso não é se esconder. Isso é distância estratégica de alguém que é instável e desesperado. Ele vai continuar fazendo isso, Leandro. Continuar aparecendo. Continuar exigindo. Continuar. Não depois desta noite. Ele não vai. A certeza na voz de Leandro deveria ter sido reconfortante. Em vez disso, cristalizou algo que Bella vinha evitando. Ela estava trocando uma forma de dependência por outra. O controle de Reuben pela proteção de Leandro. Diferente em qualidade, diferente em intenção, mas estruturalmente semelhante. Eu preciso fazer isso sozinha, ela disse calmamente. Bella, eu estou indo para lá. Vou dizer a ele para ir embora. E se ele não for, então você pode intervir, mas eu preciso tentar primeiro. Silêncio do outro lado. Bella quase podia ouvir Leandro calculando, pesando riscos contra a autonomia, proteção contra a agência. Ok, ele disse finalmente, mas Isaac está no saguão. Você vai lá fora, ele vai com você. E estou chegando em 12 minutos. Esta conversa termina quando eu chegar, independentemente do que Reuben queira. Combinado. Bella desligou antes que pudesse duvidar de si mesma. Ela pegou as chaves, verificou o seu reflexo no espelho, firme apesar da adrenalina, e desceu as escadas. Isaac estava esperando na entrada, sua expressão neutra, mas sua postura alerta. Ele não tentou impedi-la quando ela empurrou a porta, apenas entrou no passo 1 metro atrás dela. Uma presença silenciosa que conseguia ser respeitosa e protetora ao mesmo tempo. Reuben estava encostado em seu carro, braços cruzados, aquela expressão familiar de sofrimento paciente no rosto, aquela que dizia, veja o que você está me fazendo fazer. Quando ele viu Bella emergir, sua expressão mudou, alívio, possessividade, vindicação, tudo tremeluzindo em suas feições. Finalmente ele disse, desencostando do carro, eu estava começando a pensar que você tinha esquecido a cortesia básica. Bella parou a 3 metros de distância. Isaac, uma presença firme logo atrás de seu ombro esquerdo. Você precisa ir embora, Reuben. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo. Sobre... Não, não precisamos. Não há nada para conversar. O maxilar de Reuben apertou. Não seja infantil, Bella. Depois de 2 anos juntos, eu mereço mais do que ser ignorado enquanto minha vida desmorona. Você merece exatamente o que está recebendo. Consequências por escolhas que você fez. Escolhas. A voz dele aumentou. Você acha que eu escolhi ter investigadores federais destruindo meu negócio? Você acha que eu queria... Eu acho que você construiu uma vida baseada em engano e isso te alcançou. Isso não é problema meu. A expressão de Reuben escureceu. Ele deu um passo à frente. Isaac mudou quase imperceptivelmente e os olhos de Reuben se voltaram para ele pela primeira vez, registrando a ameaça silenciosa. Quem diabos é esse? Reuben exigiu. Alguém que está garantindo que esta conversa permaneça civilizada. Civilizada? A risada de Reuben foi amarga. Você está trazendo músculos para me intimidar depois de tudo o que fiz por você. Você não fez nada por mim. Exceto me fazer ter medo de viver minha própria vida. Isso não é... Reuben parou, suas mãos fechando em punhos. Você está sendo manipulada, Bella. Por quem quer que tenha colocado essas ideias na sua cabeça, por quem quer que esteja te virando contra mim. Ninguém me virou contra você, Reuben. Você fez isso sozinho. Faróis varreram a rua. Um carro perto parou atrás do Audi de Reuben. Suave e deliberado, bloqueando-o. Leandro saiu. O rosto de Reuben ficou pálido. Bella assistiu a transformação acontecer em tempo real. A agressão confiante drenando enquanto Leandro se aproximava com passos medidos e sem pressa. Não havia urgência em seu movimento, nenhuma ameaça visível. Apenas presença, o tipo que fazia o ar parecer mais pesado. Você deveria ir embora, Leandro disse a Reuben, sua voz conversacional. Reuben se endireitou, tentando recuperar alguma autoridade. Esta é uma conversa privada entre mim e Bella. Não. Leandro parou a 1,5 metro de distância, suas mãos relaxadas ao lado do corpo. Isso é você assediando alguém que pediu várias vezes para você ficar longe. Há uma diferença.
Eu não sei quem você pensa que é, Leandro Berago. Ele disse isso simplesmente, deixando o nome fazer seu trabalho. Bella viu o reconhecimento tremeluzir no rosto de Reuben. Não imediato, mas crescendo. O tipo de reconhecimento que vinha de avisos sussurrados, de saber apenas o suficiente sobre as estruturas de poder da cidade para entender quando você vagou por território perigoso. Eu não me importo com quem você é, Reuben disse, mas sua voz tinha perdido o gume. Bella e eu temos história. Você não pode simplesmente... Eu posso e estou. O tom de Leandro permaneceu calmo. Aqui está o que acontece a seguir. Você entra no seu carro. Você vai embora. Você apaga o número de Bella, o endereço dela, cada ponto de contato que você tem e você nunca se aproxima dela novamente. As mãos de Reuben se fecharam. Você não pode me dizer... Eu não estou te dizendo, estou explicando a realidade. Leandro deu um passo mais perto. Você está sob investigação federal. Seu negócio está colapsando. Sua reputação está sendo desmantelada peça por peça. A última coisa que você precisa é de problemas adicionais. Você está me ameaçando? Estou esclarecendo as consequências. Cada mensagem que você envia para Bella, cada vez que você passa pelo prédio dela, cada tentativa de forçar contato, essas são escolhas que carregam custos. Agora, esses custos são administráveis. Escale, e eles deixam de ser administráveis. Bella observou a expressão de Reuben mudar de desafio para cálculo. Ele estava medindo riscos, tentando determinar se as palavras de Leandro eram blefe ou promessa. Eu não fiz nada ilegal, Reuben disse cuidadosamente. Ainda, Leandro concordou. E manter assim requer tomar decisões inteligentes. Começando agora, o silêncio se estendeu, o ruído do tráfego preencheu o espaço. Buzinas distantes, o zumbido da cidade, sons comuns que pareciam surreais contra a tensão estalando entre os dois homens. Isso não acabou, Reuben disse finalmente, olhando além de Leandro para Bella. Temos negócios inacabados? Não, Bella disse, sua voz firme. Não temos. Acabamos, Reuben. Completamente. Algo na expressão de Reuben rachou. Não em raiva, mas algo pior. Necessidade desesperada mal mascarada como retidão. Você não quer dizer isso. Você está confusa. Você está sendo influenciada. Eu quero dizer isso. Bella deu um passo à frente e Isaac se moveu com ela como uma sombra. Eu quis dizer isso há 2 anos quando fui embora. Eu quis dizer isso cada vez que bloqueei seu número. Eu quis dizer isso cada vez que mudei minha rotina para te evitar. Cansei de ter medo de você. Eu nunca te fiz ter medo, Reuben protestou. Eu te amava. Não, você me controlava. Você me monitorava. Você me fazia duvidar da minha própria realidade. Isso não é amor. O maxilar de Reuben trabalhou. Seus olhos correram entre Bella e Leandro, procurando uma abertura. Algum ângulo que ele pudesse explorar. Não encontrando nenhum. Entre no seu carro, Leandro disse calmamente. Última vez que peço com educação. A ameaça sob as palavras era inconfundível. Reuben ouviu, suas mãos se abriram lentamente. E ele deu um passo para trás em direção ao seu Audi. Você vai se arrepender disso, ele disse a Bella, tentando salvar alguma dignidade de sua retirada. Eu já me arrependo de desperdiçar 2 anos com você, ela respondeu. Mas isso acaba esta noite. Reuben entrou no carro sem outra palavra. O motor ligou e ele saiu do meio-fio com mais velocidade do que o necessário. Pneus cantando ligeiramente enquanto ele acelerava pela rua. Bella assistiu até que as luzes traseiras dele desapareceram em uma esquina. Então seus joelhos ficaram fracos. Isaac estava lá imediatamente, sua mão firmando o cotovelo dela. Leandro se aproximou, mas não a tocou, dando-lhe espaço para processar o que tinha acabado de acontecer. Você se saiu bem, ele disse calmamente. Bella riu, afiada, quase histérica. Eu estava apavorada. Eu sei, você fez isso de qualquer maneira. É isso que conta. Ela olhou para Leandro, vendo-o claramente na luz da rua. Sua expressão era séria, mas não fria. Avaliadora, mas não julgadora. Ele vai voltar? Ela perguntou. Provavelmente não, mas se voltar, ele sabe o que acontece. Leandro olhou para Isaac. Fique perto esta noite. Presença visível. Isaac assentiu e moveu-se em direção à entrada do prédio, assumindo uma posição onde pudesse monitorar a rua. Leandro voltou-se para Bella.
Devemos conversar, não aqui fora. Eles foram para o apartamento dela. Bella fez chá que não queria, enquanto Leandro ficava perto da janela, verificando linhas de visão e segurança do jeito que outra pessoa poderia verificar o telefone. Sempre avaliando, sempre consciente. Você disse que explicaria o que acontece a seguir. Bella disse, colocando duas canecas na mesa de centro. Leandro sentou-se em frente a ela, sua postura relaxada, mas sua atenção absoluta. Eu disse, e vou. Mas primeiro, preciso que você entenda uma coisa. O quê? O mundo em que opero não é limpo. Não é legal de maneiras que importam para a maioria das pessoas. A proteção que posso oferecer vem com a proximidade de coisas que você pode não querer estar perto. Bella envolveu as mãos em torno de sua caneca. Como o quê? Como saber que quando digo consequências, quero dizer coisas que acontecem nas sombras? Como entender que a razão pela qual Ruben recuou não é porque ele é racional? É porque as pessoas contaram histórias a ele sobre o que acontece quando alguém me cruza. Que tipo de histórias? A expressão de Leandro não mudou. Histórias verdadeiras sobre pessoas que pensavam que meus limites eram negociáveis e aprenderam o contrário. Eu não anuncio o que faço, Bella. Mas eu também não escondo, não das pessoas na minha esfera. As palavras pousaram sobre Bella como água fria. Esta era a verdade que Leandro havia prometido. Sem verniz, desconfortável, real. Você está me perguntando se eu posso viver com isso? Ela perguntou calmamente. Estou te dizendo o que ficar perto de mim significa, o que aceitar minha proteção significa. Você não é obrigada a nada disso. Você pode ir embora agora mesmo e eu ainda vou garantir que Robin fique longe. Mas se você escolher ficar, se você escolher fazer parte do meu mundo, mesmo perifericamente, você precisa fazer isso com pleno conhecimento. Bella o estudou do outro lado da mesa de centro. Seus olhos escuros firmes, sua postura calma, sua honestidade brutal e de alguma forma respeitosa. O que você está oferecendo exatamente? Ela perguntou. Segurança sem propriedade, proteção sem posse, a liberdade de construir qualquer vida que você quiser, com a certeza de que Robin não pode tirá-la de você. E o que você ganha? Leandro ficou quieto por um longo momento. Quando ele falou, sua voz carregava algo que ela não tinha ouvido antes. Não exatamente vulnerabilidade, mas perto. O conhecimento de que alguém que agarrou minha mão em desespero não vai se tornar outra história sobre uma mulher que tentou tudo certo e ainda se machucou. Isso importa para mim mais do que você sabe. Bella sentiu lágrimas queimando atrás de seus olhos. Não de medo ou alívio, mas de algo mais complicado. Reconhecimento, talvez, de alguém que entendia que segurança não era apenas sobre fechaduras e sistemas de segurança. Era sobre saber que alguém ficaria entre você e o perigo sem pedir sua autonomia em troca. Eu não quero romance, ela disse cuidadosamente. Ou relacionamento, ou qualquer coisa que se pareça com o que acabei de escapar. Eu não estou oferecendo isso. Então, o que é isso? Leandro encontrou o olhar dela diretamente. Aliança construída sobre escolha e benefício mútuo. Você ganha proteção e liberdade. Eu ganho a satisfação de usar meus recursos para algo que importa. É só isso. Isso é tudo. Bella largou sua caneca, suas mãos mais firmes do que estiveram em semanas. Ok, ela disse. Então eu escolho ficar. A decisão mudou algo fundamental. Não imediatamente. Não de maneiras que Bella pudesse articular nas horas depois que Leandro deixou seu apartamento, com Isaac ainda estacionado do lado de fora. Mas nos dias que se seguiram, ela sentiu uma mudança em como ela se movia pelo mundo. Por 2 anos, ela viveu pequena, cuidadosamente, evitando lugares onde Robin pudesse estar, rotas que ele pudesse tomar, situações onde ela estaria exposta. Sua vida tinha encolhido para acomodar a vigilância dele. Suas escolhas ditadas pela necessidade de permanecer invisível. Agora, isso estava terminando. Leandro ligou na manhã seguinte. Há algo que você deve saber. Ruben deixou a cidade ontem à noite e dirigiu para a casa dos pais no interior. Minhas fontes dizem que ele está ficando lá, enquanto seus advogados tentam negociar com promotores federais. O peito de Bella se soltou. Quanto tempo ele vai ficar fora? Semanas no mínimo, possivelmente mais, dependendo de como a investigação se desenrolar. Mas não é por isso que estou ligando. Então por quê? Porque eu quero que você viva sua vida visivelmente, publicamente. Eu quero que Robin,
e qualquer pessoa prestando atenção entendam que você não está mais se escondendo. A sugestão fez o pulso de Bella acelerar. O que isso significa? Significa voltar às suas rotinas. A cafeteria que você parou de visitar porque Robin gostava dela. A academia que você largou. Os restaurantes, as rotas, os lugares que você entregou porque ele os tornou desconfortáveis. Tome-os de volta. E se ele não vai. Mas mesmo se ele tentar, ele verá que você não está sozinha, que há pessoas observando, que o acesso dele está permanentemente revogado. Bella pensou nos lugares que ela havia abandonado, pequenas rendições que se acumularam em uma vida completamente alterada. O estúdio de yoga onde ela se sentia forte, a livraria onde ela passava as manhãs de sábado, o parque onde ela costumava correr. Eu não sei se consigo, ela admitiu. Você o enfrentou na rua. Você disse a ele que acabou na cara dele. Você consegue fazer isso. Aquilo foi diferente. Você estava lá e as pessoas estarão lá agora. Não obviamente, não intrusivamente, mas presentes. Você não está sozinha nisso, Bella. Não mais. As palavras pousaram sobre ela como uma promessa. Não romântica, não possessiva, apenas certa. Ok, ela disse. Eu vou tentar. Ela começou pequeno. A cafeteria a 3 quarteirões de seu apartamento, que ela parou de visitar 8 meses atrás quando Reuben começou a aparecer lá. Coincidentemente, Bella entrou no meio da manhã, seu coração martelando, meio esperando vê-lo em uma mesa de canto, com aquele sorriso possessivo familiar. Ele não estava lá, mas Isaac estava sentado perto da janela com um jornal, parecendo qualquer outro cliente, exceto pela maneira como seus olhos rastreavam todos que entravam. Bella pediu seu café com leite de baunilha habitual, sem espuma, e o rosto do barista se iluminou com reconhecimento. Oh, meu Deus, Bella! Não tivemos há uma eternidade. Onde você esteve? O calor genuíno na saudação fez a garganta de Bella apertar. Ela tinha esquecido como era sentir falta em vez de ser monitorada. Apenas ocupada, ela conseguiu dizer: é bom estar de volta. Ela sentou-se em sua antiga mesa perto da janela, a luz do sol fluindo através de seu laptop, enquanto tentava se concentrar em e-mails de trabalho. Mas, principalmente, ela apenas absorveu a sensação de estar em algum lugar que ela havia entregado, recuperando-o centímetro por centímetro. Isaac pegou o olhar dela uma vez e assentiu levemente. Presente, mas não intrusivo. Um lembrete de que visibilidade não significava mais vulnerabilidade. No dia seguinte, ela foi ao estúdio de yoga. No dia seguinte, à livraria. Cada local parecia recuperar território que ela havia cedido ao medo. E a cada vez, Bella os notava. As pessoas de Leandro posicionadas cuidadosamente, nunca óbvias, mas sempre lá. Uma mulher lendo perto da entrada do estúdio de yoga. Um homem folheando revistas na livraria. Rostos diferentes. Mesmo propósito, proteção sem posse. No quarto dia, Bella ligou para Leandro. Eu quero fazer algo público. Algo que faça uma declaração. Que tipo de declaração? Que eu não estou me escondendo. Que eu não tenho medo. Que minha vida pertence a mim. Silêncio do outro lado. Então, o que você tinha em mente? Há uma abertura de galeria no centro sexta-feira à noite. Exposição de arte moderna. Ruben odiava esse tipo de coisa. Dizia que era pretensioso. Eu sempre quis ir, mas ele dificultava. E agora você quer ir. Sim, mas não sozinha. Você quer que eu vá com você? Não foi uma pergunta. Bella respirou fundo, reconhecendo o que ela estava realmente pedindo. Eu quero que as pessoas me vejam com você. Eu quero que fique claro que eu não estou mais isolada, que existem consequências agora, para qualquer um que pense o contrário. Ela ouviu Leandro expirar lentamente. Você entende o que isso significa? Ser vista publicamente comigo? Acho que sim. Significa que as pessoas farão suposições sobre nosso relacionamento, sobre o que você significa para mim, sobre por que estou te protegendo. Algumas dessas suposições estarão erradas, mas ainda assim ficarão. Eu sei, a voz de Bella estava firme, mas prefiro que as pessoas façam suposições erradas sobre minha força do que suposições certas sobre minha vulnerabilidade. A lógica era limpa, estratégica, exatamente o tipo de cálculo que Leandro faria. Ok, ele disse finalmente. Sexta-feira à noite eu te pego às 7.
Sexta-feira chegou com o céu limpo e os nervos de Bella esticados. Ela escolheu sua roupa com cuidado, um vestido preto que a fazia se sentir forte em vez de exposta, saltos que adicionavam altura sem sacrificar a estabilidade, armadura disfarçada de elegância. Leandro chegou exatamente às 7 em um terno escuro que parecia feito sob medida, sua presença imponente, mesmo no simples ato de oferecer a mão para ajudá-la a entrar no carro. Você parece nervosa, ele observou enquanto eles se afastavam do prédio dela. Eu estou nervosa. Bom, significa que você entende os riscos. Isso deveria ser reconfortante. Deveria ser honesto. Ele olhou para ela. Você está prestes a entrar em uma sala cheia de pessoas que nos notarão juntos, que falarão, que tirarão conclusões. Se você quiser mudar de ideia, agora é a hora. Bella olhou pela janela para a cidade, deslizando por luzes e movimento, e vida acontecendo em todos os lugares ao redor deles. Por 2 anos, ela assistiu a essa vida das margens, com muito medo de participar plenamente. Não mais. Eu não vou mudar de ideia, ela disse. A galeria estava lotada quando eles chegaram. Bella reconheceu rostos do circuito de arrecadação de fundos, de eventos sociais do centro que ela frequentava sozinha e saía cedo para evitar a inevitável aparição de Robin. Mas entrar ao lado de Leandro era diferente. Conversas pararam no meio da frase. Olhos rastrearam o progresso deles pelo chão polido. Bella sentiu a atenção como um peso físico, curiosa, avaliadora, recalibrando. A mão de Leandro encontrou a parte inferior das costas dela, não possessiva, mas ancoradora, guiando-a pela multidão com o tipo de autoridade natural que fazia as pessoas se afastarem sem perceber que estavam fazendo isso. Eles estão olhando, Bella murmurou. Deixe-os. Eles pararam em frente a uma enorme tela abstrata, redemoinhos de cor que sugeriam caos contido. Leandro a estudou com interesse genuíno enquanto Bella tentava desacelerar seu coração acelerado. Você está indo bem, ele disse calmamente, seus olhos ainda na pintura. Eu sinto como se todos estivessem nos observando. Eles estão. Esse é o ponto. Ele se virou ligeiramente, seus olhos escuros encontrando os dela. Você não está mais se escondendo, Bella. É assim que isso se parece. Uma mulher se aproximou. Meados dos 50 anos, joias caras. O tipo de confiança social que vinha de anos navegando em círculos de elite. Leandro, ela disse calorosamente, eu não esperava ver você aqui, senhora. Castellano. Sempre um prazer, ele gesticulou para Bella. Esta é Bella Simon. Os olhos da mulher se aguçaram com interesse enquanto ela estendia a mão. Adorável conhecer você, querida. Qualquer amiga de Leandro é sempre bem-vinda em nossos círculos. O fraseado foi deliberado. Nossos círculos. Um convite envolto em suposição. Eles passaram 1 hora na galeria movendo-se pelas salas, enquanto Bella relaxava lentamente na realidade de ser visível, ser vista, ser parte do mundo novamente em seus próprios termos. Quando eles finalmente saíram, entrando no ar fresco da noite, Bella sentiu algo mudar dentro de seu peito. Não exatamente liberdade, isso levaria tempo, mas possibilidade. A sensação de que sua vida poderia se expandir novamente para o espaço. Ela havia se rendido. Obrigado, ela disse enquanto Leandro abria a porta do carro. Pelo quê? Por ficar ao meu lado, por deixar claro que não estou sozinha. A expressão de Leandro suavizou quase imperceptivelmente. Você nunca esteve tão sozinha quanto se sentia. Você só precisava ver isso. Eles dirigiram pela cidade em silêncio confortável, e Bella observou as luzes borrarem pela janela. Pensando sobre escolhas e consequências e o estranho caminho que levou de agarrar a mão de um estranho a recuperar sua vida, peça por peça, a cidade parecia diferente à noite do carro de Leandro. Mais suave. De alguma forma, as bordas duras borradas pela velocidade e escuridão. Bella observou as ruas familiares deslizarem, sentindo a noite da galeria ainda zumbindo sob sua pele. A atenção, a visibilidade, a reivindicação deliberada de espaço que ela havia entregado. Você está quieta, Leandro observou. Apenas pensando sobre... Bella se virou da janela para olhar para ele. De perfil, iluminado pelas luzes da rua que passavam, Leandro parecia exatamente o que era. Perigoso, controlado, certo. Mas havia algo mais também.
Algo que ela estava apenas começando a entender sobre como isso é diferente de 2 anos atrás, ela disse. Quando deixei Reuben, pensei que liberdade significava ser invisível, ficar pequena, não chamar atenção. E agora estou percebendo que liberdade significa escolher quando ser visível, nos meus termos, não nos de outra pessoa. Leandro assentiu lentamente. Essa é a diferença entre se esconder e estratégia. Uma é reativa, defensiva. A outra é deliberada. O carro virou na rua de Bella. O veículo de Isaac já estava lá, estacionado em seu local habitual, com linhas de visão claras para a entrada do prédio dela. Ele ainda está observando, Bella notou. Ele estará por mais um tempo, até termos certeza de que Reuben aceitou a realidade. E se ele não aceitar? A expressão de Leandro endureceu quase imperceptivelmente. Então a realidade é reforçada mais diretamente. A promessa naquelas palavras deveria ter assustado Bella. Em vez disso, parecia certeza, como limites que realmente se manteriam porque eram apoiados por mais do que esperança ou documentos legais. O carro parou em frente ao prédio dela. Leandro saiu e deu a volta para abrir a porta dela. Não cavalheirismo exatamente, mas cortesia misturada com o instinto de manter a consciência. Seus olhos examinaram a rua, as sombras, os espaços onde ameaças poderiam se esconder. Sempre avaliando, sempre consciente. Te acompanho até em cima? Ele perguntou. Bella assentiu. Eles subiram o elevador em silêncio. O corredor que levava ao apartamento dela estava vazio, quieto. O tipo de quietude tarde da noite que costumava fazer o pulso de Bella disparar. Agora, com Leandro ao lado dela, parecia apenas pacífico. Ela destrancou a porta e parou na soleira. Você quer entrar? Só por um minuto. Leandro a estudou cuidadosamente. Você tem certeza? Tenho certeza. Ele a seguiu para dentro e Bella de repente ficou consciente de quão pessoal era o espaço. Seus livros, suas fotos, os detalhes acumulados de uma vida que ela construiu depois de deixar Reuben, vulnerável de maneiras que a galeria não tinha sido. Café? Ela ofereceu. Claro. Enquanto Bella fazia café, ela realmente queria esse tempo. Leandro examinou sua estante com interesse genuíno. Você gosta de ficção policial? Ele notou. Eu gosto de histórias onde a justiça realmente acontece, mesmo que seja ficcional. Você acha que a justiça é ficcional? Bella entregou a ele uma caneca. Eu acho que o tipo legal não é confiável. O tipo real requer ferramentas diferentes. Como as ferramentas que eu uso? Sim. Eles sentaram em extremidades opostas do sofá. O espaço entre eles deliberado. Não íntimo, mas também não distante. Aliança, Leandro tinha chamado. Isso parecia o que aquilo parecia. Posso te perguntar uma coisa? Bella disse depois de um momento. Sempre. Por que você faz isso? Não apenas por mim. Eu sei que você disse algo sobre paz de espírito, mas por que essa vida? Este trabalho? Você poderia fazer qualquer coisa. Leandro ficou quieto por um longo tempo. Sua caneca de café segurada frouxamente em mãos com cicatrizes. Quando ele falou, sua voz carregava algo desprotegido. Porque o mundo opera com base no poder. Isso não é bom ou ruim. Apenas é. E quando o poder existe, ele se concentra em pessoas que sabem como usá-lo. A maioria dessas pessoas o usa para si mesmas, para lucro, controle, ego. Ele fez uma pausa, seus olhos escuros distantes. Eu assisti a alguém de quem eu gostava ser destruído por esse tipo de poder. Alguém que tentou fazer tudo certo, denunciar abuso, obter ordens de restrição, confiar no sistema. O sistema falhou e a pessoa com poder venceu, porque vencer é o que eles fazem. A garganta de Bella apertou. O que aconteceu com eles? Eles não sobreviveram. A voz de Leandro era plana, factual. E eu decidi que se eu fosse existir em um mundo construído sobre poder, eu usaria o meu para algo diferente do interesse próprio. Eu o usaria para criar consequências para pessoas que pensam que vulnerabilidade significa permissão. A confissão se estabeleceu entre eles como uma ferida compartilhada. Bella entendia agora por que Leandro a ajudou sem hesitação. Por que a proteção importava para ele de maneiras que transcendiam estratégia ou obrigação. Sinto muito, ela disse calmamente. Não sinta. Isso me fez quem eu sou. E quem eu sou, por acaso, estava parado em uma esquina quando você agarrou minha mão.
Bella sorriu apesar do peso em seu peito. Momento de sorte ou bons instintos? Leandro largou sua caneca. Você escolheu bem, Bella. Mesmo em pânico, mesmo com medo, você escolheu alguém que poderia realmente ajudar. Isso diz algo sobre suas habilidades de sobrevivência. Ou desespero. Desespero com bom julgamento ainda é julgamento. Eles sentaram em silêncio confortável. O tipo que vinha do entendimento compartilhado em vez de ficar sem coisas para dizer. Lá fora, a cidade continuava seu movimento sem fim, trânsito, vozes, vida acontecendo e inúmeras variações. O que acontece agora? Bella perguntou finalmente. Agora você continua vivendo. Continue recuperando espaço. Continue construindo a vida que você quer. E você? A expressão de Leandro era ilegível. Eu continuo garantindo que você possa fazer isso com segurança pelo tempo que for preciso. E então você não precisará mais de mim, e isso será bom. Bella o estudou, vendo além do exterior controlado para algo mais complicado por baixo. Leandro quis dizer o que disse. Ele não estava tentando se tornar indispensável ou criar dependência. Mas havia também algo mais. Alguma pequena parte dele que poderia realmente querer ser necessária, mesmo enquanto trabalhava ativamente para se tornar desnecessário. E se eu ainda quiser você por perto? Ela perguntou. Depois, quando Robin tiver ido completamente embora, e eu não precisar de proteção. E se eu quiser manter isso? Ela gesticulou entre eles. O que quer que isso seja? Os olhos de Leandro encontraram os dela diretamente. Então descobrimos o que isso se torna quando não é construído sobre crise. E o que poderia se tornar? Eu não sei. Parceria. Talvez duas pessoas que entendem poder e consequências ajudando uma a outra a navegar em um mundo complicado. Ele fez uma pausa. Mas isso é tempo futuro. Agora concentre-se em se reconstruir. O resto se resolverá. A resposta foi honesta, cuidadosa, deixando espaço para possibilidades sem prometer nada específico. Bella apreciou isso mais do que a tranquilidade teria significado. Leandro se levantou, lendo a exaustão dela mesma enquanto ela tentava escondê-la. Descanse um pouco. Amanhã, continue fazendo o que fez hoje à noite. Seja visível. Seja presente, Lee. Mostre ao mundo quem você está escolhendo ser. Ok. Na porta, ele parou. Você se saiu bem esta noite, Bella. Na galeria, na rua semana passada. Tudo isso. Você é mais forte do que pensa. Ou eu tenho um apoio melhor. Ambos podem ser verdade. Ele saiu, e Bella trancou a porta atrás dele. As novas fechaduras que Leandro instalou, o sistema de segurança atualizado, toda a infraestrutura de segurança. Mas enquanto se preparava para dormir, ela percebeu que a coisa mais importante não era externa, era interna. O conhecimento de que ela poderia estar em uma sala lotada ao lado de alguém poderoso e não se sentir possuída, poderia recuperar o espaço público sem se sentir exposta. Poderia fazer escolhas sobre visibilidade e vulnerabilidade em seus próprios termos. Ruben tentou fazê-la pequena. Leandro a ajudou a lembrar que ela nunca foi. Bella subiu na cama e, pela primeira vez em 2 anos, adormeceu sem verificar as fechaduras 3 vezes ou posicionar o telefone ao alcance imediato. Ela adormeceu sentindo-se segura, não por causa de fechaduras ou sistemas de segurança ou homens posicionados fora de seu prédio, mas porque ela finalmente escolheu parar de viver com medo de alguém que não merecia mais espaço em sua vida. E essa escolha, essa reivindicação deliberada de autonomia, fez toda a diferença. Lá fora, a cidade continuava seu movimento sem fim. Isaac mantinha a vigília de seu carro e, em algum lugar no interior, Robin Bruno enfrentava consequências que não tinham nada a ver com Bella, e tudo a ver com escolhas que ele fez muito antes de ela agarrar a mão de um estranho em uma rua escorregadia de chuva. A história que começou com pânico e desespero havia se transformado em algo totalmente diferente. Não romance, não resgate, mas recuperação. E era exatamente isso que Bella precisava que fosse. Obrigado por ficar com esta história até o momento final. Você é a razão pela qual essas histórias ganham vida. Se você está pronto para outra jornada poderosa, basta tocar no próximo vídeo em sua tela. E antes de ir, deixe um comentário rápido e avalie esta história de 1 a 10. Estou animado para ver seus pensamentos e me conectar com você lá embaixo.